Quer falar do trabalho do Guto, do futuro do Guto? O que é? Eu sei que o seu tempo aqui é exíguo, você tem um compromisso. Aliás, o Tonhão tem sido alvo de muitas entrevistas. Ele não é, a gente conhece o Antônio Carlos Teixeira, não é afeito à mídia e não é midiático, mas a função obriga, né? Entrevista para Belém, entrevista para o Estado, entrevista para o Brasil. Penso até que tem gente do exterior. Se tiver alguém de outro planeta para entrevistar, o Tonhão está... Vamos lá, eu acho que está falando sobre o futuro. Exatamente, vamos lá. Guto Ferreira, existe o interesse do Clube do Remo na permanência dele, né? Antes de ele viajou ontem à tarde, eu tive uma conversa inicial, mas todo esse profissional do futebol tem o seu empresário, né? Então, a conversa com o empresário ficou a cargo do Marco Braz e deverá, até o dia de hoje, estar tendo uma posição sobre o futuro do Guto Ferreira. Mas acredito, dentro da conversa que eu tive inicial com ele, que ele vai permanecer. Eu lembrava há pouco, Tonhão, do Rodrigo Santana. Foi uma assertiva que o Remo adotou em decidir pela permanência dele depois da contribuição sobremaneira que ele teve para que o Remo ascendesse à Série B do Campeonato Brasileiro. Como dispensar na transição 2024 para 2025 o técnico do acesso? Não é muita coincidência, você agora fica, toda a mídia, todo mundo, torcedor, imprensa, a opinião pública, ela olha dessa maneira. Ora, se o técnico do acesso foi o Guto Ferreira, tem que começar a temporada com ele. Agora, não há como apagar esse histórico, né? Não deu certo com o Rodrigo Santana. É verdade. Eu já tive a oportunidade, o Fernando conhece um pouco essa história. Em 2000, eu tirei um técnico que foi campeão paraense no outro dia. Mas eu tive motivos para aquilo. Quem era o técnico? Era o Carbone. Carbone foi campeão paraense. 99, melhor dizendo, bem lembrado. E no outro dia eu tirei, o pessoal foi espantado com a minha atitude, o Cachado sabe dessa história. Mas eu tive motivo para aquilo. Mas no caso do Guto é diferente, né? Eu tenho todos os motivos para lutar pela permanência dele. Esperamos que dê certo, que ele vá comandar o Clube do Remo durante toda a temporada de 26. Mas futebol é muito dinâmico. Futebol é resultado, né? Esperamos que a situação é totalmente diferente. A Série B é uma coisa, a Série A é outra. Então, mas eu acho que o Guto ele já treinou, inclusive, time de Série A. O Guto treinou o Internacional, treinou o Bahia. Então, é um treinador altamente competente, tem uma equipe de trabalho realmente fantástica. E esperamos que ele possa, dentro daquilo que a gente espera, dentro de um comprometimento financeiro que a gente pensa, a gente não vai fazer loucura para permanecer com A, com B, com C. Né? Vamos trabalhar dentro de uma realidade. Mas acho que com o Guto a situação é bem confortável para que ele possa permanecer entre nós. Pio Neto, comentarista predileto, já está com a gente. Pio, Antônio Carlos Teixeira, bom dia, Pio. Parente. Tá sem áudio, viu? Precisa melhorar aí o microfone, Pio. Tá sem áudio. Oi. Agora. Voltou. Valdão, que alegria, rapaz. Que alegria que eu posso compartilhar hoje com você, com o nosso Mário Quadros, com o Fernando, com o Edinho, com toda a equipe de esporte da Super Marajoara, os nossos titulares, né? Receber o Tonhão é sempre algo muito prazeroso para todos nós, principalmente depois que ele comanda o clube que resgata o futebol paraense para o patamar mais elevado do cenário nacional. Então, eu falei muito rápido, eu acho, com o Tonhão no Mangueirão, era tanto tapinha na costa. Eu nem me lembro disso, tá? Pois é. Era o Tonhão que, pela amizade, pela proximidade com o meu saudoso pai,
tinha essa brincadeira de chamar a gente que a gente era parente, tá, Valdão? E a gente é parente de coração, realmente, porque eu tenho um apreço por ele, uma admiração, um carinho mais que especial. Mas, Tonhão, o futebol ele se renova, né? Os desafios são superlativos, como eu gosto de dizer, né? Acabou a missão acesso e agora, aqui pertinho, em janeiro, já tem outra missão que, no caso do Clube do Remo, como no caso de qualquer debutante em Série A, o objetivo inicial chama-se sobrevivência, né? A sobrevivência numa divisão de gigantes, que o Remo é um gigante, mas vai ter que se adequar a essa nova realidade, com o orçamento multiplicado aí por 5 e, claro, vai ter que formatar uma equipe compatível com essa responsabilidade. O que se tem hoje no cenário de Série A é o Mirassol. O Mirassol é o estranho no ninho dos clubes Patinho feio. que estão já inseridos na próxima Libertadores. Então, eu acho que é o exemplo a ser perseguido pelo Clube do Remo, com a responsabilidade que o Tonhão tem de uma gestão segura, transparente, honesta. Eu queria saber se ele concorda que o caminho do Remo é tentar seguir esse exemplo do Mirassol. Um abraço, Tonhão, muito bem-vindo à Super Marajoara. Se você me permitir, eu quero só fazer um recorte ou uma ressalva. Mirassol não tem um fenômeno azul por trás. A pressão é maior. Concordo. A pressão contra o Remo. Na verdade, Pio, um grande abraço, prazer em falar contigo. Abraço, Tonhão, querido. Eu realmente, eu me lembro que teve eu não conheço todos os profissionais da imprensa e acho que dei algumas entrevistas, eu bati muito mais foto que dei entrevista no domingo. Mas eu me lembro que eu estava com um fone de ouvido e me parece que eu falei contigo lá no... Exatamente, já na comemoração, Tonhão, já verdade. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, todo bom exemplo tem que ser seguido, né? O case do Mirassol é fantástico, mas existe algumas diferenças, né? A estrutura do Mirassol hoje é sensacional. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de usufruir dessa estrutura de CT deles agora quando nós tivemos para o jogo do Novo Horizontino. Agora, ele tiveram a felicidade de vender um jogador, que foi o Luiz Araújo, que rendeu alguns milhões de reais, e com esse dinheiro tiveram a competência de investir no CT e montar uma estrutura e estão colhendo resultados agora. Nós não tivemos ainda essa oportunidade de vender um jogador assim para que a gente possa investir no CT, porque eu acho que tudo passa pela estrutura que você dá para que a gente possa colher os frutos dentro do campo, né? Infelizmente, eu não posso dizer que nós temos um CT, porque, na verdade, nós não temos. Nós temos uma área que a gente está pensando em construir uma estrutura de CT. E esse é o pensamento nosso, né? Já estamos vislumbrando algumas coisas, umas situações muito boas, que a gente possa ter ainda, no meu mandato, uma estrutura de CT lá na nossa área, no Outeiro. Logicamente que o pensamento é seguir o feito do Mirassol, né? Eu não posso pensar somente em permanência. Eu tenho que pensar em algo mais além. Você, quando veio aqui no começo do ano, você dizia que queria o Remo na Série A. Então, você continua com o propósito, mesmo diante das dificuldades de uma Série A, de pensar alto, de pensar grande. Eu tenho que pensar grande. Quem me conhece sabe que eu sempre pensei alto. E eu acho que a gente pensando alto, a gente vai em busca desse objetivo. Se vai dar certo ou não, eu tive um comprometimento de campanha que eu ia tirar o Remo da Série C. Tiramos. Eu não trabalho só. Por trás de mim tem toda uma equipe, uma diretoria, os meus vice-presidentes, os meus funcionários, que me ajudam bastante nessa árdua, mas prazerosa missão de presidir o Clube do Remo. Então,
Nós temos que pensar no sentido de que buscar sempre algo a mais para o do Remo. Eu te diria o seguinte, o Remo já estava num patamar bem elevado este ano. E com esse acesso, ainda ficamos mais acima, mas aumenta muito mais a responsabilidade. A nossa Série B foi, eu acho que dos últimos anos, foi a mais disputada. Ela foi decidida, as últimas classificações só na última rodada. 3 vagas. Né? Exatamente. Então, foi árduo o trabalho. Nós, infelizmente, o nosso planejamento ele ficou um pouco prejudicado em função de que a gente não sabia o que ia acontecer. Uma coisa é você trabalhar para a Série B, uma coisa é trabalhar na Série A. Então, a coisa foi definida isso no domingo. E aí, existe uma outra coisa que, para piorar um pouco a situação, a mudança do calendário. Porque, geralmente, o Campeonato Brasileiro começa lá em maio. Março e abril. Agora vai começar é uma situação extremamente preocupante, porque nós temos que dar férias para os jogadores, sabe? E temos uma competição iniciando... Dia 16 de dezembro, a temporada já deve começar, né? Não dá para nós. Não, isso. Não dá. Dezembro, mas por que 16 de dezembro? Por que, Valdo, 16 de dezembro? Não, pela urgência que o calendário apresenta. Não. Né? O calendário mas aí 23, veja, o calendário, porque a gente está raciocinando em cima de Série A. Mas o Remo e todos os outros clubes começam a jogar futebol dia 23 de janeiro com a abertura do Parazão. Não, acho que até um pouco antes que a Grão-Pará. Não, é antes. Não, 28, 28 a Série A, 23 o Parazão. Não, tem o Grão-Pará, né? Tem a Copa Grão-Pará. É o detalhe, Valdo, Tonhão, Deixa eu só agradecer aqui ao Diogo Puget, nosso querido apresentador, amigo, irmão e apresentador do SBT Esportes, também assessor do Remo, que fez o meio-campo para a vinda do Tonhão. Obrigado, tá, Diogo? Eu queria aproveitar também, porque vocês anteciparam uma pauta. Eu vou ter que subir essa pauta como vocês subiram com o Remo, a questão do CT. Porque você diz, olha, a gente vai tentar fazer, e me parece que esse tentar fazer vai receber uma luxuosa contribuição de um incentivo do governo junto à Vale. Isso aí é plausível? Isso é concreto? Ou isso está muito mais para um sonho de uma noite de verão, hein, Tonhão? Vale para o Paysandu também, né? É um sonho que pode se tornar realidade. Eu não posso me estender nesse assunto, até porque eu tenho conversações. Então, passa essa pauta para depois. Tá. Pio Neto, não. Fernando. Então, deixa Pio Neto, vai, Pio Neto, vamos lá. Fernando, só registrar 2 audiências muito qualificadas para mim, amigos pessoais. O Paulinho Gomes, que vem a ser também vice-presidente do Conselho Deliberativo do Remo. Paulinho está acompanhando essa entrevista. E o nosso querido Guto Nobre, meu irmão, o Guto Nobre, que teve uma participação incrível aí nessa trajetória. Fiz muitos gols do Guto. Pois é, só que ele desistiu da carreira de goleiro, Valdo. Ele desistiu. Agora ele também é zagueiro. Os gols que ele tomou da minha lavra, da minha autoria, tinha que desistir mesmo. Guto, abraço, Paulinho. Ô, Fernando, uma pergunta rápida aí. Vamos tentar girar a mesa. Cadê o Catete? Desistiu já. Não, está aí ainda. Fernando, uma pergunta rapidona. Tonhão, vou fazer uma pergunta para você no seguinte sentido. Hoje, vocês diriam em que percentual o Remo estaria preparado para essa Série A? Pronto. No momento agora, de hoje. Rapaz, uma Série A a gente está ainda engatilhando, sinceramente. Nós temos 16 jogadores com contrato firmado. O Guto, por isso que há uma necessidade de renovar logo ou não o contrato desse treinador, para que a gente possa estabelecer uma diretriz no sentido de renovar o contrato com aqueles jogadores que interessam e buscar no mercado... A formação do plantel. Exatamente. E aí, o que nós temos hoje, não dá. Daria para começar alguma coisa, mas pensar em uma
sobrevivência como a gente está pensando numa Série A, está longe disso. Os 16 jogadores: Jorge, Caio Vinícius, Tassano, Cantígio, Jaderson, perdão, Panagiotis, Dodô, Iago Ferreira, Diego Hernandes, João Pedro, Eduardo Melo, PH, Nico Ferreira, Marrone e Alvarinho. É porque eu acho que faltam 2 goleiros aí da base. Os 2 goleiros da base. Os 2 goleiros da base também. É isso aí mesmo. Mas tem jogador aí que está sendo assediado por outros clubes. Entre esses 16 aqui. Com certeza. Aí, dá para dizer que são? Mário Quadros. Legal. Vou pegar esse gancho aí que você deixou. Tem jogadores assediados. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o atacante Pedro Rocha não irá renovar com o clube do Remo. Tem a ver com isso aí que você disse, que tem jogador... O Pedro Rocha não está nessa relação. Ele não está nessa relação, mas a pergunta é pertinente. Até um dos tópicos aqui. Ele está dizendo isso, rapaz. Então ele... ele cita também que o contrato do atleta termina no dia 15 do 12. Verdade. Então, segundo ele aqui, não sei que ele é do Oeste Capital Esporte. Não resta dúvida que o Pedro Rocha está sendo assediado. Lógico, o cara que é artilheiro da Série B, sabe? Teve um ano fantástico. Agora, existem alguns detalhes que o Pedro Rocha é agradecido ao Clube do Remo a temporada do Pedro Rocha ano passado foi negativa, até pela contusão que ele teve, entendeu? Então o Remo apostou sabendo da qualidade do jogador, mas poderia não ter dado certo, como não deu o Viseu. Exato. Verdade. Entendeu? E aí ele cresceu na competição, foi o artilheiro. Mas, como eu disse, existem algumas coisas que prendem um pouco o Pedro Rocha. O Pedro Rocha tem uma identificação muito grande com o clube, com a cidade de Belém, e que o Nossa Senhora de Nazaré é um cara extremamente católico. Sabe? E eu tenho tido conversas com ele. Ainda ontem nós almoçamos juntos. Hoje, possivelmente, vou ter um encontro com ele. Ele está em Belém ainda, até porque existe o ano letivo aí que atrasou por causa da COP, né? Tem filhos pequenos. Mas está sendo conversado com o empresário dele. Agora, o Remo também não vai fazer loucura. É essa a questão. Esse é o cerne da questão. Porque, veja, não estou aqui para colocar em xeque jamais a integridade moral, nem do Pedro Rocha, nem do Guto Ferreira, nem de ninguém. Mas um tal de Daniel Paulista prometeu a você que não sairia. Verdade. A força do Viu Metal. É esse ponto, Valdo, que eu nós temos consciência disso. Esse ponto que eu queria entrar com o Tonião. Há um ditado popular, né, que fala que quando a coisa não dá certo, que a emenda é pior que o soneto, né, Valdo? Mas no caso do Remo, eu diria que a emenda foi melhor que o soneto. Primeiro, no caso do Papelim. Papelim, num cenário semelhante ao do Daniel Paulista, ele também abandonou o Remo, e eu me lembro que o Tonião concedeu uma entrevista nitidamente magoado com o Papelim, né? Me lembro até que o Tonião disse: nós fomos seus amigos, mas você parece que não foi amigo do Remo nem da diretoria. No caso do Daniel Paulista, que de manhã declarou amores ao projeto e à tarde se despediu, também foi necessária a saída, embora vamos dizer assim, a inconsistência do treinador que veio, que foi o caso do português, lá, do Antônio Oliveira, mas até se chegar ao Guto Ferreira, que parece que foi o técnico que se encaixou como uma luva dentro do projeto do Remo. E saindo do Guto, nós temos a figura do Marcos Braz, né? Que aparentemente, até onde eu tenho conhecimento, Tonião, em clube nenhum do Brasil ele foi executivo. Ele foi vice-presidente do Flamengo, onde construiu um belo trânsito no futebol brasileiro. Mas na função de executivo ele acabou estreando no clube do Remo e levando
também tendo uma importância fundamental, principalmente na formatação do elenco. É esse tripé que você pretende trabalhar, vamos dizer, pelo menos esses dois profissionais, no caso, o Guto, que você já falou que é uma prioridade, e também o Marcos Braz, e fale um pouquinho do papel do Marcos Braz, Tonhão. Perfeito, muito bem observado por você. O Marcos Braz, ele nos ajudou a colocar o Remo num patamar bem elevado. Eu sempre digo o seguinte, que a prateleira dele é bem assim, sabe? Ele tem uma... E ele teve uma vantagem e, ao mesmo tempo, dificuldade de se adaptar, porque uma coisa é você trabalhar no Flamengo, numa estrutura que... Meu Deus, né? Exatamente. Já firmada, né? Exatamente. Então, ele, quando chegou aqui, ele esteve aqui no começo do ano, nós esteve lá no Bainão, nós conversamos. A ideia inicial era trazer o Marcos Braz para nos ajudar numa outra função. Mas aí as negociações não avançaram e aí apareceu a oportunidade com a saída do Papelini para ele vir para trabalhar conosco na função de executivo, que ele está debutando nessa função aqui conosco. Realmente muito bem observado pelo... Ele trouxe duas pessoas para trabalhar com ele, que é o Cadu e o Daniel, dois profissionais da melhor qualidade, que têm nos ajudado bastante. Inclusive, agora, o Cadu está viajando até para, isso eu posso adiantar para vocês, para Barcarena, para ver as instalações, porque a gente está preocupado na nossa pré-temporada. E o Braz também é um outro que se adaptou bem, gosta da cidade de Belém. Ele tem um contrato com o Clube do Remo até o final do ano, mas acredito que ele vai ficar mais essa temporada até o final do mandato. E ele agora, o Marcos Braz vai ser mais importante ainda, porque é na Série A, né? Nós temos que ter um profissional... Porque ele conhece muito bem, conhece o território, né? Ele conhece o território. A penetração que ele tem no mercado e conhecimento. O Marcos Braz, o time que estava do lado dele, vai receber o telefonema de parabenizando pela conquista do Jorge de Jesus, a presidente Leila Pereira, entendeu? Então, eu vou aproveitar o gancho quando tu dizes que ele não veio para ser executivo, mas com a saída do Papelini ele acabou se tornando. Não, ele não viria na ocasião da primeira conversa que eu tive com ele. É outra função, né? Pois mas você disse que ele tinha outras funções. Aí acabou virando esse executivo. O Júlio César é hoje o que o Marcos Braz era antes de assumir a função de executivo? Pode-se dizer que o Júlio César está sendo preparado para isso? Não sei. Isso aí, eu nem conheço o Júlio César. Eu soube que ele tem uma amizade pessoal com o Marcos Braz. Eu não conversei com o Marcos sobre o Júlio César. Eu sei que ele esteve aqui, parece que no Repar, por 2 vezes, e voltou agora, sabe? Mas eu não conheço pessoalmente. Ele esteve, inclusive, na festa da comemoração do acesso, mas eu não conheço. E não teve, até o momento, com o Marcos Braz, eu não tive com o Marcos Braz nenhuma conversa nesse sentido. Pode ser que amanhã pode acontecer, mas eu nem sei, eu te confesso, eu não sei nem se ele está morando no Brasil. A parte do Flamengo eu não conheço muito. Agora você sabe que eu sou tricolor. Agora nós somos. Agora você há de convir que se o Marcos Braz tem o trânsito que ele tem, o Júlio César tem um trânsito ainda maior. Sim, sem dúvida. Eu só posso dizer que a equipe do Marcos Braz aqui vai ser acrescida de novos profissionais que venham nos ajudar. Porque agora o patamar é outro. Exatamente. O patamar é outro. A gente tem que terminar e concluir, até o final do meu mandato, a profissionalização dentro do clube.